Pantera Negra Wakanda pra sempre fez muito marmanjo chorar nos cinemas. O filme foi despedida do Chadwick Boseman, deixou saudade demais na gente. Nas telas a gente tava se despedindo do T'Challa, mas por dentro a gente sabia que era o grande ator, né? O grande ser humano por trás que não ia mais estar entre a gente. Então bate aquela emoção na gente pra caramba, me bateu. No aspecto emocional, não tem do que se reclamar do filme. O filme realmente transmite uma emoção incrível. Você pode não ter curtido o namoro pançudo, a roupa da Shuri, o enredo qualquer coisa, mas o drama tava lá. Só que aí eu fiquei me perguntando, por que os Vingadores não apareceram pro funeral do Pantera Negra? Não ficou estranho isso? Esse vídeo aqui vai tentar entender e explicar aquela ausência. Vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Bom, eu lembro até hoje que a gente postou um vídeo sobre o Chadwick Boseman aparecendo doente no Instagram. Na época tinha até uma preocupação genuína com o estado de saúde dele. A gente realmente estava preocupado com o estado de saúde dele. Eu lembro até que o vídeo brincava com a situação. Era aquele riso nervoso, porque, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo de verdade. Tinha aquela sensação, né, não sei se você concorda comigo, que era algo passageiro. Era só, tipo, o ator malhar e recuperar o físico. Tipo, só magra, precisa só comer um pouquinho mais e recuperar o físico. Passou aquilo um pouquinho pra gente. E não era nada daquilo. Era um problema muito sério. Uma luta que o ator acabaria perdendo. Todos nós perdemos, né? A gente perdeu um talento insubstituível. A gente perdeu também o nosso T'Challa. Mas o Semi vai continuar, né? Como o próprio subtítulo do filme afirma. Wakanda pra sempre. E aí então a gente tem que criar teoria em cima disso. Não tem jeito. Se o universo quer ser coeso, sabe? Ele tem que ter alguma coisa que explique as situações. E a situação de hoje é... Por que os Vingadores não prestaram homenagem ao T'Challa? Antes da gente continuar, se você realmente gosta desse assunto, de falar sobre super-heróis, sobre personagens, cultura pop na sua mais profunda raiz, e nada além disso, esse é o canal pra você. Se inscreve nesse canal. A gente tá aqui desde 2014 produzindo vídeos sempre abordando todo o material nerdístico que tem. Anime, série, cinema, super-heróis, quadrinhos, que eu amo demais. Então, fica com a gente, fica comigo nesse canal que você vai gostar demais. E ativa o sininho também. Obrigado por isso, tá ajudando demais. Vamos lá. Bom, quando a Viúva Negra morreu lá na troca da Joia da Alma, os Vingadores se juntaram e prestaram uma homenagem. Não tinha nem corpo, mas sim, houve um tributo. Alguém também deixou uma lápide pra Natasha Romanoff e tinha flores ali. A gente viu isso no pós-crédito do filme solo da Viúva Negra. Quando Tony Stark morreu, todo mundo apareceu no final. Tipo, todo mundo mesmo. Guardiões da Galáxia, Vingadores, Nick Fury, galera da SHIELD, todo mundo. Tinha até aquele moleque lá, que até hoje ninguém tem certeza de quem era, né? Aí T'Challa morre, e eu acho até muito bacana que eles nem mencionam que ele morreu, não precisa, né? A gente tá vendo, a gente já sabe da tragédia real. Mas no filme, né, galera, o T'Challa tem um baita funeral, que pro Wakanda, né, é luto nacional. E nenhum super-herói, absolutamente nenhum, apareceu pra prestar uma homenagem. É muito estranho. Assim, eu podia fechar o vídeo por aqui dizendo que foi economia da Disney, né? Os caras não quiseram pagar um cachê lá pro Samuel Jackson, pro Mark Ruffalo, pro Sebastian Stan aparecerem, né? Tipo, seria mais fácil. Mas não vou fazer isso. Bora manter aqui a lógica do universo cinematográfico. Se a gente parar pra pensar, existem alguns motivos bastante aceitáveis pra essa ausência, sim. É como eu falei, é estranho que os heróis não tenham aparecido para prestar uma última homenagem ao aliado deles, né? Ao T'Challa. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que o T'Challa não era tão íntimo assim de todos os Vingadores. O Pantera Negra surgiu em Capitão América Guerra Civil e surgiu espancando metade dos Vingadores. Depois, muitos dos heróis reencontraram o cara só na Batalha de Wakanda, né? Lá em Guerra Infinita. Depois disso, foi estalo e meia hora de luta lá contra o Thanos e Ultimato. Pra muito herói, faltou criar aquela intimidade, entende? Você consegue imaginar o Peter Parker, porra, se virando pra pegar um avião e homenagear o T'Challa? Acho que eles nem conversam nos filmes. E tem outro fator aí também. As parcerias mais próximas do T'Challa nem estão mais por perto. T'Challa, por exemplo, era íntimo da Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra. Eles sim criaram um laço de respeito em Guerra Civil. Só que ela também tá morta. T'Challa também era amigo próximo do Capitão América. Mas Steve Rogers agora é um idoso. Eu não sei nem que fim ele levou no Semi, deve estar dando comida pros pombos na praça. Quem que sobrou? Bucky Barnes, que é um cara complicado emocionalmente e complicado com a lei, diga-se de passagem. Mesmo assim, na minha opinião, eu acho que o Lobo Branco tinha que ter aparecido no funeral. Bucky Barnes, galera, ele viveu em Wakanda o tempo suficiente até pra ganhar apelido, né? Lobo Branco. Shuri reverteu a lavagem cerebral do cara, eles melhoraram o braço cibernético dele. Essa ausência eu acho que foi o maior furo da Marvel. Não queria o Soldado Invernal no meio da trama? Eu até entendo perfeitamente. Mas essa pontinha ficou faltando. Era aparecer no funeral e se despedir. Só isso. Tira ele da trama. Só dá um oi. Presta uma homenagem. Só isso. Joga uma flor. E acabou. Não precisa nem falar. Mas também existe outro ponto relevante sobre esse funeral. O T'Challa era rei de Wakanda.
já entra aí toda uma questão diplomática, toda uma questão política, que lance de Wakanda ser uma nação muito fechada. Então a gente pode entender que o velório pode ter sido um evento exclusivo para celebrar a vida do líder deles. Ou seja, a despedida do T'Challa teria se tornado um evento restrito só para familiares e cidadãos de Wakanda. Faz sentido. Nem Vingadores, nem líderes mundiais teriam sido convidados. Voltando para o mundo real, eu falei da Disney Mukirano, né? Mas não é só isso. Existem também questões de logística em geral. As participações especiais de atores, assim, mesmo que rápido, uma única cena que seja, dependem da disponibilidade desses mesmos atores. Parece que é só um dia de gravação, né? Não custa nada. Mas acontece muitas vezes do ator, da atriz, tá em outro país filmando um outro projeto. Não, vem pra cá rapidinho, só vai dar um tchau, só isso. Pô, o cara tem que pegar avião, tem que fazer uma série de coisas, tem que esperar o tempo do tchau dele lá dentro da cena dele. Sabe, e aí o cara tá gravando outro projeto tá atrasado, não pode perder um minuto. Como é que faz? Não tem jeito, a gente não sabe o que tá por trás, né? Eu acho assim, eu acho que o importante foi que o funeral do T'Challa foi uma saída mais que digna pro personagem. Né? Porque tinha o medo dos fãs de usarem CGI, de escalarem outro ator, de fingir que nada aconteceu, mas aconteceu. E o legado do Chadwick Boseman foi muito bem respeitado dentro e fora das telas, na minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. Você sentiu falta de alguma participação especial em Pantera Negra Wakanda pra sempre? Ou o filme ficou redondo pra você? Comenta aqui embaixo, toca aqui agora, se inscreve no canal, com o sininho ativado. Se você tá inscrito, você pode ter perdido a inscrição. Sim, o YouTube tem tirado a inscrição de muita gente. Confere, por favor, só se você tá inscrito, dá uma olhadinha. Isso vai ajudar demais o canal. E se você tá inscrevendo agora de novo, aproveita e ativa o sininho. Aí, pacote completo, tamo junto demais. Obrigado, galera. Fui!